Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre: estamos focados no Senhor por intermédio de Cristo? E diante dessa pergunta veio o questionamento: como podemos afirmar algo se não conseguimos nos organizar nas pequenas coisas? Pois, o que é foco ou focar? Fui pesquisar em alguns dicionários e observe o que eu encontrei. O que é o foco? Conceitualmente, foco é um substantivo masculino. Isso significa a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência. Sobre este exemplo, visto acima, é importante ressaltar que o conceito de foco não pode ser definido em estar concentrado apenas em um momento, mas sim o tempo todo. Estar focado por um momento não é estar focado, mas sim concentrado. Foco é constância. O foco consiste em se ter um objetivo e trabalhar com disciplina e continuidade para conquistar o que se planejou. Planejamento, mais disciplina, mais constância, foco. Foco é um substantivo masculino que significa a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência. A expressão fora de foco indica que a imagem está embaçada, que saiu da zona de nitidez de uma lente. No sentido figurado, é aquilo que está fora de prioridade. A expressão ter foco significa ter um objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Diante dessas observações, o Senhor me lembrou daquilo que está descrito na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Percebeu que ter foco é muito além de um momento, mas uma vida constante em Jesus Cristo, com nossos olhos nas coisas que são de cima? Assim vamos perceber algumas situações que aconteceram quando se é perdido o foco por uns e mantido por outros. Imagine um pastor de ovelhas se deparar com um rei e um exército inteiro que foram preparados como guerreiros desde pequenos e forjados para a guerra e para este propósito. E ao tirarem seu foco da presença de Deus, ficaram com medo de um outro guerreiro porque esse era maior. Estamos falando do povo de Israel, do rei Saul, diante do filisteu Golias. Era um povo até então que se diziam tementes a Deus, viviam para Deus, mas seu foco não estava em Deus e nem no seu poder. Quando tiramos nosso foco do Senhor, começamos a ficar presos às circunstâncias da nossa vida. Ficamos focados nas palavras, focados nos decretos, focados nos laudos médicos, focados na insegurança, focados nas coisas dessa terra, focados nos resultados, focados nos problemas e deixamos de viver as promessas do Senhor e deixamos de crer naquilo que Ele nos prometeu. Assim como um exército todo treinado estava com medo, porque seu foco não era o Senhor. E precisou um rapaz novo, de aparência jovial, se apresentar diante do rei
e dizer que o seu foco estava no Senhor, e sua confiança, força e destreza também, mostrando que não precisou de armadura para matar um urso ou muito menos um leão quando iam pegar suas ovelhas. E o que seria um filisteu para o Senhor dos Exércitos? Muitas vezes agimos dessa maneira que o exército e o próprio rei Saul agiram. Ao tirarmos o foco do Senhor, ficamos com medo daquilo que se apresenta e vemos como algo intransponível e ou impossível. Mas o foco nos mostra que temos que ser constantes. Nada pode nos tirar do caminho, do propósito, da nossa fé e do nosso alvo. Por que aquele exército perdeu o foco? Porque deixou de ouvir a voz do Senhor. Deixou e começou a ouvir as vozes externas. Ao contrário de Davi, que mesmo nas maiores circunstâncias sempre procurou ouvir a voz do Senhor. Manteve o foco. Usou as armas que Deus entregou em sua mão. Teve a certeza de que o Senhor o ordenara a fazer e continuou naquilo que ouviu dele. Os olhos do rei e do exército estavam em Golias, e os olhos de Davi estavam no Senhor dos exércitos. Não permita que as vozes exteriores, os problemas, as circunstâncias, as tempestades, os vales, os gigantes, as muralhas, tirem seu foco e te levem ao medo. Mas mantenha-se com seus olhos naquilo que vem de cima. Mantenha-se constante. Não perca o foco. Olhe atentamente para o Senhor todos os dias e mantenha-se fiel e obediente. Fazendo assim, nada poderá impedir do Senhor fazer você conquistar tudo o que lhe foi proposto e te manter focado no caminho. E vale ressaltar que todos tinham dons, talentos e habilidades, mas só no Senhor e em sua confiança, e quando o foco está nele, é que vemos todos eles serem multiplicados, aperfeiçoados e usados em sua plenitude. Só teremos resultados favoráveis quando nosso foco estiver no Senhor e não o medo para nos paralisar. Portanto, mantenha-se focado no Senhor. E em nosso caso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, para continuarmos a fazer aquilo que o Senhor preparou para nós. Não esmoreça, continue. Use as armas que o Senhor colocou em suas mãos. Use a fé, use a autoridade, use a palavra, use a oração. Ouça o Senhor, use o jejum, use a obediência e mantenha-se constante na caminhada rumo ao alvo. Pois tudo é possível ao que crê. Então creia e viva o milagre do Senhor a cada dia, ou melhor, todos os dias. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela oportunidade de entregarmos ao Senhor estas primeiras horas, de entregarmos estas primícias a Ti, de entregarmos ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos, para que o Senhor cumpra, estabeleça e cada vez mais nos fundamente, Senhor, em Ti. Pai, não permita que tiremos os nossos olhos, que tiremos a nossa fé, que voltemos, ó Senhor, a fazer aquilo que nos era de costume, de muitas vezes de ter medo diante daquilo que as pessoas falam ou que há, Senhor querido, uma referência contrária, mas antes, mantenha-nos focado em Ti, Jesus. Mantenha-nos focado em Ti, Senhor. Mantenha-nos focado diante, Pai, das maiores circunstâncias, problemas ou dificuldades, para nós, Pai, não tirarmos os nossos olhos de Ti, para que se cumpra e se estabeleça a Sua vontade em nós. Faça com que o seu querer seja manifesto. Quebre todo tipo, Senhor, de dúvida ou todo tipo, Senhor, de sentimento, mas faça com que cada vez mais o seu querer seja manifesto em nossas vidas. Que este foco continue e nós possamos, Pai, continuar e assim como Davi, Senhor, fazer com que o seu querer seja manifesto e a sua glória e o seu milagre se apresentem. Que nenhum gigante
ou nenhum tipo de problema seja maior que a sua presença em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado por esse dia. E mais uma vez consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos, Pai, as nossas ações, pensamentos e palavras a mais este dia, para que o Senhor cumpra, estabeleça e faça o seu querer manifesto. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.